Vamos fazer a correção da nossa avaliação de funções polinomial do primeiro grau, onde eu tenho, na primeira, uma das questões, porque lá estava em ordem baralhadas, né? Nós tínhamos a seguinte pergunta: considerando x, qualquer número real, simplifique quando necessário cada lei de função e descubra quais delas não é uma função. Veja, ele quer aqui não é uma função do primeiro grau. Primeiro, toda função do primeiro grau ela é definida como ax mais b, ou seja, vai ter um número que multiplica a variável x e vai ter um número independente, que é o nosso coeficiente linear. Veja, y é igual a 5x menos 8. Essa é uma função do primeiro grau. Veja que o 5 multiplica o x e temos o termo independente. Para facilitar, temos a segunda aqui. Ó. Nessa segunda aqui, eu vou dar os dados, mas não vou ter ela de forma reduzida. O que é na forma reduzida, professor? Veja que o x está multiplicando todo o que está aqui dentro do parêntese. Então, para eu saber a equação dela, ou a função que representa, eu tenho que fazer a multiplicação dos meus dados numéricos. Aí eu vou multiplicar x vezes x, x vezes 2. Quando eu multiplico x vezes x, é x ao quadrado. Veja que já praticamente já está dando a resposta. X ao quadrado, 2 é o expoente do x. Veja que não vai ser mais uma função do primeiro grau, e sim do segundo grau. X vezes 2, 2x. Aí mais 2 vezes x, 2x. Veja que essa daqui vai ser a minha resposta. Por quê? Por causa que essa aqui é uma função do segundo grau, por causa do expoente 2 na letra. E 2 vezes menos 1, menos 2. Ou seja, a resposta era essa que tinha y é igual a x mais 2 vezes x, mais x menos 1 vezes 2. Essa outra, veja que ela é uma função do primeiro grau, veja, menos 2x, menos 7. E essa outra aqui, professor, se você fazer a distributiva do 2, vai dar uma função do primeiro grau. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 2, 4, mais 4. Aí menos 2 vezes x, menos 2x, por causa do menos. E agora? 2 vezes menos 2, menos 4. Fazendo o jogo do sinal que está antes do parênteses, fica mais 4. Veja que essa daqui também é uma função do primeiro grau. Já essa daqui também é uma função do primeiro grau, uma função constante, y igual a x. Então, a única que não representa uma função do primeiro grau é essa y igual a x mais 2 vezes x, mais x menos 1 vezes 2. Tivemos uma questão onde fala sobre João necessita alugar um veículo para cumprir seus compromissos de trabalho. A locadora, então, apresentou duas propostas. Eu vou ter o plano A e um plano B para locar os veículos. O plano A é cobrado um valor fixo de R$100 mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. O plano B
cobrado um valor fixo de R$ 124,00 mais 2 quilômetros por quilômetro rodado. João observou que para um certo deslocamento que totalizava X quilômetro, o valor final a pagar seria o mesmo tanto pelo plano A ou pelo plano B. Ou seja, uma determinada quilometragem, os dois planos será igual. Primeiro, o plano A. Como é que ele é cobrado? Ele cobra R$ 100 fixo, é o meu coeficiente linear, mais 2,50 por quilômetro rodado. O que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter 2,50 no plano A, vezes o total de quilômetros. Quem é a quilometragem? Eu não sei. Eu vou botar X, que diz que uma determinada quilometragem X vai ser igual nos dois planos. Mas ele não cobra R$ 100 fixo, ou seja, 2,50 X mais 100, que é o valor fixo, vai ser igual ao plano B. O meu plano B, eu vou ter o seguinte plano. No plano B, ele tem que ele cobra R$ 2 por quilômetro rodado. Vai ser 2 vezes X, que é o quilômetro que ele falou que cobra. 2 vezes X, mais o valor fixo de 124 reais. Ou seja, uma determinada quilometragem, os dois planos são iguais. Se os dois planos são iguais, eu igualei os dois planos. Aí vai ter uma equaçãozinha do primeiro grau. Para resolver, é só igualar os termos semelhantes e passar os termos independentes para um lado só. Aí eu vou ter 2,50 de um lado, 2,50x, vou passar, trazer para cá, para o primeiro membro, os R$ 2 vezes a quilometragem, ou seja, 2x. Vou deixar na linguagem de dinheiro, mas vocês sabem que é 2x. É igual 124, que está do outro lado da igualdade. Agora eu vou passar o 100 para o outro lado. Mais 100 passando para o outro lado da igualdade fica menos 100. Aí eu vou ter 2,50 menos 2 vai ser 50. 50x, ou 50 centavos, vezes a quilometragem, é igual a 124 menos 100, 24. Agora, eu vou isolar o x e passar para o outro lado o 0,50. Passando para o outro lado, passa dividindo. Por quê? O 0,50 não está multiplicando a variável, passando para o outro lado, passa invertendo a operação da multiplicação, que é a divisão. Dividindo 24 por 0,50 é igual a 48. Ou seja, a uma determinada quilometragem, que quilometragem é essa? Que ele chamou de X. Que 48 quilômetros. Tanto o plano A como o plano B vai dar os mesmos valores. Não importa que plano usar, você vai pagar o mesmo valor. Então, tínhamos uma questão de interpretação de funções do primeiro grau. Temos uma
questão que falava sobre a equação da reta na figura. Eu sei que não foi trabalhado de forma especial, mas vocês têm a noção que toda função matemática, toda função, ela pode ser transformada em uma figura no plano cartesiano. Nesse caso aqui, a equação da reta é a nossa equação do primeiro grau, que nem foi falado. Toda equação do primeiro grau, a sua figura é uma reta no plano cartesiano. Nessa questão, eu vou ter 2 pontos. Olha, esse ponto, menos 2 para x e 0 para y, e o outro ponto, 0 para x e 2 para y. Através de 2 pontos no plano cartesiano, eu consigo encontrar a equação dessa reta, apenas com esses 2 pontos. Aí eu vou pegar primeiro o meu ponto 0 e 2 para 0 para x e 2 para y. O que é que eu vou fazer? Eu sei que aqui é meu par ordenado, os pares ordenados. O primeiro é o valor de x e o segundo é o valor de y. É só substituir aqui. Y é o segundo número, ou seja, y vale 2 é igual a, que é o coeficiente que eu não sei, vezes x. Nesse caso aqui, x é 0. Somado a b, que eu não sei. Veja que eu quero identificar os coeficientes para formar a função. Então, a vezes 0 é 0. Todo número vezes 0 é 0. Então, eu vou ter 2 é igual a vezes 0 é 0. Mais b. Vejam só. Descobrir o valor de b, ou seja, b vai ser quem? B é igual a 2, porque b mais 0 é b. Ou seja, b é igual a 2. Descobri que o coeficiente b é 2. Agora eu preciso encontrar o meu coeficiente a. Para encontrar o coeficiente a, eu vou agora usar o outro ponto. O outro ponto do plano cartesiano. Eu vou botar a função genérica, que vocês têm que ter noção da função genérica do primeiro grau, que é ax mais b. A é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Veja, quem é b, quem é y? Y é o segundo número e x o primeiro. No lugar de x eu vou botar menos 2, no lugar de y, 0. Y é 0, é igual a, eu não sei quem é a, aí eu vou ser a vezes x. Quem é x? Menos 2. Aí vai ficar a vezes menos 2, somado a b. Eu descobri que b vale quanto? No outro ponto, eu descobri que b vale 2. Aí eu vou ter a vezes menos 2, eu vou ter menos 2a é igual. Vou passar esse 2 para o outro lado da igualdade, inverte o sinal do mais 2, fica menos 2. Aí eu tenho que a é igual a menos 2 dividido por menos 2. Eu vou ter o valor do meu coeficiente a, que vai ser menos 2 dividido por menos 2, faz o jogo do sinal, menos com menos mais, 2 dividido por 2, 1. Então, eu vou ter o meu coeficiente a valendo 1. Aí, agora, é só formar a função. A função vai ser dada por y é igual. O a vale 1, a 1 vezes x, e o b vale 2. 1 vezes x é o próprio x, né? Então, 1 é neutro na multiplicação, a minha função é x mais 2, a resposta.
Resposta: x mais 2. Y é igual a x mais 2. Então, através desses dois pontos no plano cartesiano, eu consegui encontrar a equação da reta. Ou seja, encontrei a função que determina esta equação. Tínhamos uma questão que falava sobre, na produção de peças, uma fábrica tem custo fixo de R$ 38,00. Veja, quando eu falo nome fixo, eu já sei que vai ser o meu coeficiente linear. Mais um custo variável. O nome variável é o que vai ser multiplicado pela letra X, por unidade produzida. Sendo X o número de peças unitárias produzidas, determina o custo de produção de 500 peças. Eu tenho o que? A minha equação do primeiro grau, está aqui de forma genérica, e ele quer saber o valor numérico. Qual o valor que vai ser pago para se produzir 500 peças? O que é que eu vou fazer? No lugar de X, eu vou botar 500. Mas primeiro eu preciso saber quem é o meu coeficiente angular que multiplica a variável. Quem é? 0,50, que ele fala 50 centavos por peça produzida. Então vai ser 0,50 vezes a quantidade de peças produzidas. Nesse caso aqui, ele quer saber o custo de 500 peças. Então vai ser, o X vai valer 500. 0,50 ou 50 centavos vezes 500, mais a quantidade do valor fixo, que é 38. Então, eu tenho o valor das 500 peças, através de uma função de primeiro grau, 50 centavos vezes 500, eu vou ter 250. A metade, né? 250 mais 38. Vai dar R$ 288. É o custo para se produzir 500 peças de roupas. R$ 288. Veja que nem tudo se pode se traduzir em uma função. Tínhamos uma questão também parecida, só que nesse caso aqui era o valor a ser pago em uma corrida de Uber, que o rapaz quer ir para a casa da namorada, que fica a 18 quilômetros de distância. O valor cobrado é dado pela função da parcela fixa, que é a bandeirada. Veja, R$ 4,00 é o valor fixo, mais R$ 2,50 por quilômetro rodado, que é o valor variável. E ele quer saber quanto vai se pagar por 18 quilômetros, ou seja, o valor que vai ser pago vai depender da quilometragem, do valor numérico, ou seja, quando o X valer 18, qual é o valor que ele vai pagar? Aí eu tenho, no lugar de X, vou botar 18. Qual é o valor variável? Ele varia o quê? 2,50 vezes o valor que vai variar nesse caso é a quilometragem. Vai ser 2,50 vezes qual é a quilometragem que ele andou para a casa da namorada? 18. Mais o valor fixo, que é a bandeirada, cobra R$ 4,00. Aí eu vou ter que o valor a ser pago, 2,50 vezes 18 dá 45. 45 mais 4, R$ 49,00. Ou seja, ele vai pagar R$ 49,00
para ir para casa da namorada. Isso quando a gasolina estava barata, né? Uma resposta 49. Então, outra situação que envolve função do primeiro grau. O valor que nós pagamos em um táxi, em um Uber, tudo envolve a matemática. Temos outra questão que fala sobre o preço a pago para tirar xerox numa papelaria é função de números de cópias, ou seja, quanto mais cópias nós tiramos, mais se paga. Veja que essa copiadora fornece o seguinte: paga-se 75 centavos cada uma, até 10 cópias. Ou seja, se você copiar 10, só vai pagar 75 centavos cada. Mas a partir da 11ª cópia, ele vai dar um desconto. Vai pagar, ou seja, as 10 cópias, que dá 7,50, né? Mais, ou seja, mais 60 agora para cada cópia excedente, ou seja, a partir da 11ª cópia, você vai pagar somente 60 centavos. Aí ele quer saber quanto essa pessoa vai pagar para tirar 20 cópias. Para eu tirar 20 cópias, quantas cópias excedentes passou? Se ele até 10 paga 75 centavos cada um, 20 cópias, ele excedeu 10 cópias a mais. Ou seja, ele vai, vamos calcular aqui o valor numérico quando o x for 10. E assim, professor, primeiro vamos identificar a função que descreve essa situação. O que é que ele fala? O quê? Que ele vai pagar 60 centavos por cópia excedentes. 60 por cópias excedentes, mais 7,50, que é pelas 10 que ele copiou primeiro. Nesse caso, se eu retirar 20 cópias, vai exceder 10, né? Então, vai ser 60 vezes 10. No lugar de x, eu boto 10. Mais 7,50. R$60 vezes 10 é R$6. 60 centavos vezes 10, R$6. R$6 mais 7,50 vai dar 13,50. Ou seja, o rapaz vai pagar pelas 20 cópias 13,50. Pagou 7,50 pelas 10 cópias e mais 6 pelas outras 10 cópias, com desconto. Ou seja, y é igual a 13,50. Outra situação. Qualquer situação que a pessoa fala, vou cobrar tanto pela quantidade de preço, mas vou diminuir se você comprar mais. Posso também envolver uma situação de função do primeiro grau. Agora temos, suponha que você trabalhe como representante de uma empresa que se dedica à criação de jogos para computador. Seu salário é de R$ 1.800 fixo por mês. Veja, o valor fixo acrescido de R$ 2,50 por jogo vendido. Se em um mês você vender 12 jogos, quanto você receberá? Veja, que eu tenho uma situação aqui de função do primeiro grau, que o salário que você recebe vai ser de acordo com a quantidade de jogos. Ou seja, eu vou ter 25 valor variável
que é de acordo com a quantidade que você vende, que eu vou chamar de X, de jogos, somada ao valor fixo, que é 1.800. O salário é pago de acordo, é 1.800 mais R$ 25 por jogos vendidos. Nesse mês, o rapaz vendeu 12 jogos. Ou seja, ele vai receber de comissão R$ 25 vezes 12, somado ao valor que ele recebe fixo, que é 1.800. 1.800 vezes 12 vezes 25. 12 vezes 25 é 300. 300 mais 1.800 dá 2.100. Ou seja, o rapaz receberá nesse mês R$ 2.100. Essa questão não era de assinalar. Então, por isso que eu vou analisar a resposta de cada um de vocês para saber e considerar os cálculos. R$ 2.100 é o valor do seu salário. Temos uma questão de perímetro também, onde fala que Mário tem um terreno cujo comprimento é 50 metros, representado por F, a medida do perímetro, e por X, a medida da largura desse terreno. Determine qual é a função f de x que relaciona a medida do perímetro e a medida da largura do terreno e qual a largura do terreno se o perímetro medir 150 metros. Primeiro, vocês têm que entender o que é um perímetro. Primeiro, um terreno retangular com 50 metros de comprimento e x de largura. Quando eu quero calcular o perímetro de um terreno, eu vou somar todos os lados desse terreno. Veja, se ele tem 50 metros de comprimento, eu vou ter 50 de um lado, 50 do outro, x metros de largura, x de um lado, x do outro. O perímetro é eu somar todos os lados, ó. Somando todos os lados, a função que define o meu perímetro é essa daqui, ó. 100 mais 2x, ou simplesmente 2x mais 100. Veja que é uma situação de função do primeiro grau. 2x mais 100. Essa é a minha função. Agora ele fala qual é a medida da largura do terreno se o perímetro medir 150. Veja, ele quer encontrar agora o valor de x quando o perímetro for 150. Aí no lugar de P eu vou botar 150. Aí eu vou ter 150, que é a medida do perímetro, é igual a 2x, que é os dois lados da largura, mais 100. Vamos encontrar a medida da largura quando o perímetro for 150 metros. Temos uma equaçãozinha aqui básica. Aí eu vou ter isolar a variável ou a letra incógnita, como vocês queiram chamar. 2x é igual 150 que está no outro lado. Vamos isolar, passar para o outro lado o 100. Veja que o 100 teve que apontar o 150. Quando fiz isso, ele inverteu o sinal dele. Era mais 100, passou a ser menos 100. Então, o x, meu x vai ser igual 150 menos 100 dá 50. O que é que eu vou fazer com o meu 2? Passa para o outro lado, dividindo o 50. Ou seja, o valor da minha largura desse terreno será de 25 metros. Então, se o perímetro desse terreno for de 150 metros, a largura dele terá 25. Então,
Nessa questão, eu queria a largura do terreno e também queria a função do perímetro, e descobrisse o perímetro, que é essa daqui. Tínhamos uma questão que foi usada também na nossa atividade de plano cartesiano, igualzinha. Encontre os pontos A, B, C, D, E e F e responda qual figura geométrica formada pelos pontos, pela ligação. Aí eu tenho o ponto A, 4 para X, o ponto A é aqui, ó, 4 para X e 0 para Y. Então, o meu ponto vai estar na reta X. Ponto B, 0 para X, 4 para Y. O meu ponto estará na reta Y. Esse é meu ponto B. O ponto C, menos 4 para X. E 4 para Y. 4 está aqui, ó. Esse ponto será aqui, ó, o ponto C. Depois eu interligo ele. O ponto D, menos 8 para X e 0 para Y. Veja, menos 8 está aqui, ó. Logo, o ponto D está na reta. E para finalizar, o ponto é menos 4 para X e menos 4 para Y. Menos 4 e 4. Temos também o ponto F, 0 e menos 4. 0 para X e menos 4 para Y. Ou seja, o ponto F vai estar na reta. Para saber que desenho é esse, vamos interligar os pontos. A figura geométrica é um losango. Essa questão estava na nossa atividade de plano cartesiano. Passei como bônus para vocês. Para finalizar a nossa última questão, nós tínhamos, sabendo que inicialmente um reservatório está com 720 litros de água, inicialmente, e que perde, ou seja, vai diminuir a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto que o reservatório B está com 60 litros e vai ganhar, ou seja, vai adicionar uma taxa constante de 12 litros por hora. Nessas condições, em quanto tempo eles conterão o mesmo volume? Ou seja, em que momento o volume do tanque A vai ser igual ao volume do tanque B? Aonde o tanque A ele vai ter 720 litros menos 10 litros vezes a quantidade de horas. Enquanto que o tanque B vai ter 60 litros mais 12 litros vezes a quantidade de horas. Nesse caso aqui, ele quer saber quando eles serão iguais. Então, vai ter que igualar as duas
funçõezinhas ou as duas equaçõezinhas. Aí eu vou ter 720 menos 10H é igual a 60 mais 12H. Vou ter que trazer, deixar de um lado, ó, botar o 10 para esse lado e o 60 para o outro. Aí eu vou ter 10 mais 12, vou ter 22H de um lado da igualdade. Do outro lado, eu vou ter 720 menos 60, que é que ele passou para o outro lado, inverteu o sinal dele. Vinte e dois H, lembrando que H é a nossa incógnita. Vai ser igual a 660. 720 menos 60, 660. Logo eu vou ter que H será dado por 660 dividido por 22. 660 dividido por 22 dá 30. Ou seja, após 30 horas, os dois reservatórios terão as mesmas quantidade de água. Ou seja, resposta 30 horas. Então, foi assim que finalizamos a nossa avaliação. Então, durante a